Bem-vindo à aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo e é um prazer trazer para vocês a última aula da nossa sequência. Para a aula de hoje, nós vamos usar o nosso caderno tradicionalmente, lápis, borracha, deixa um apontador, aqueles lápis de cor caso você queira decorar o seu caderno, ok? Na folha nova, você vai colocar a data de hoje e escrever aula de língua portuguesa. Eu vou dar uns segundinhos para você. Tudo devidamente organizado? Lembrando que o seu caderno é a forma de registro que a professora vai usar para verificar o que você está aprendendo e aquilo que você não está aprendendo ainda, então ela vai poder te ajudar, ok? Vamos relembrar o que fizemos na aula anterior? Vocês se lembram que eu apresentei personagens novos? Nós conhecemos o Mauro, conhecemos Maria Joaninha, conhecemos o Caramelo e outros personagens do nosso jardim, não é verdade? Então eu trouxe uma tirinha nova, diferente das que nós estávamos acostumados a ler, não é verdade? As tirinhas dos bichinhos de jardim. Eu mostrei para vocês naquela tirinha que a autora utilizou muito a linguagem poética ou o sentido figurado das palavras. Ou seja, ela trouxe outros elementos, outra forma de explicar diferente do dicionário. Em seguida, nós trabalhamos com imagens, com desenhos. Você se lembra de desenhar, por exemplo, a fala do personagem Caramelo quando ele descreve a raiva? Eu lembro que coloquei uma imagem de um grande trovão. Conhecemos também a autora Clara Gomes, e depois percebemos que podemos utilizar outras palavras para dar um sentido de comparação, como a palavra tipo e como. Você recordou? Muito bem. Agora, nós vamos conhecer mais sobre os bichinhos de jardim. Vamos lá? Vamos ver o que tem na tirinha de hoje. Acompanhe comigo. Mundo doido. Conhece o novo picolé de fruta naturalmente artificializado? Oi? Tem um forno autolimpante, uma geladeira autodescongelante e uma televisão entediante. Assista hoje novos comerciais e antigos programas. Levo o Super Oxy Power ou Maxi Mega Power Total. E agora? O que será que Mauro Minhoco vai responder? Antes, vamos analisar rapidamente. Observando aqui na tirinha, percebemos que ela tem uma continuidade, um quadro após o outro? Será que a história continua? Ou será que são momentos diferentes do dia, por exemplo? Observem bem o fundo, a cor do fundo. Observe o local. Será que aqueles estão dentro ou fora de um ambiente? E aqui? Maria Joaninha está sozinha. Antes estava com Mauro Minhoco. Aqui ela está sozinha com a TV. Será que aqui eles estão dentro ou fora de um ambiente? E aqui? Onde será que é esse espaço? Pensou sobre tudo isso? Agora eu vou colocar aí na tela da sua TV, de novo, a tirinha, para que você possa ler. Acompanhe comigo. Mundo doido. Conhece o novo picolé de fruta naturalmente artificializado? Oi? Tem um forno autolimpante,
uma geladeira autodescongelante e uma televisão entediante. Assista hoje. Novos comerciais e antigos programas. Levo o Super Oxy Power ou o Maxi Mega Power Total? Agora eu quero saber, o que será que Mauro vai responder para Maria Joaninha? Eu vou dar um tempinho para você pensar na resposta dele e anotar no seu caderno. Eu volto já já. Será que você conseguiu descobrir qual foi a resposta do Mauro? Vamos conhecer? Quando ela pergunta, levo Maxi Oxy Power ou Maxi Mega Power Total? Ele responde o seguinte: depende. É para limpar o banheiro ou para explodi-lo? Será que você tinha pensado nessa resposta? Observe aí na tela, agora a tirinha está completa. Observou? Vamos continuar analisando essa tirinha. O que propicia o efeito de humor nessa tira? Então nós temos o primeiro quadro, eu fiz a leitura com vocês, o segundo quadro. Aqui nesse momento eu percebo que existe uma continuidade? Eles estão no mesmo local? Será que o Mauro sumiu no segundo quadrinho? Será que aconteceu alguma coisa com ele para ele não estar na continuação dessa história? Será que essa história continua minuto após minuto ou ela acontece em vários momentos do dia? Vamos pensando. Continue analisando. Agora, quando chega lá ao final da tira, eles estão em um outro local. Vamos analisar? Parece que é um mercado. Será que é? Nós podemos perceber alguns produtos empilhados. Pode ser um mercado, pode ser uma mercearia, né? Maria Joaninha está pegando alguns produtos na mão. Ela se refere a esses produtos na fala, no texto verbal. Aí eu pergunto para vocês, o que propicia o humor na tira? Vamos observar a fala do Mauro. Ele pergunta o seguinte para ela. A resposta dele para a pergunta da Maria Joaninha também é uma pergunta. Depende, ele diz. É para limpar o banheiro ou para explodi-lo? Perceba essas duas palavras. Essas duas palavras provocam humor. Será mesmo que ela quer explodir o banheiro? Eu acredito que não, não é verdade? Então vamos anotar isso no caderno. O que propicia o efeito de humor na tira? São as palavras limpar e explodi-lo. Ou seja, essa dúvida do Mauro sobre a relação que ela dá aos produtos. Essa relação entre o nome e o efeito que o produto tem, não é verdade? Muito bem, anotou? Vamos para a próxima. Observando os 3 quadros, é possível afirmar que... Então olha aí a seta aparecendo. Nós estamos observando a diferença nesses 3 quadros desde o início da tirinha, não é verdade? Eu quero saber de você. Letra A. Os quadros não têm continuidade e as cenas acontecem em momentos diferentes. Será que é isso que está acontecendo observando o quadrinho? Se for, você vai anotar a letra A aí no seu caderno. Ou letra B. Os quadros têm continuidade e as cenas acontecem em momentos seguidos, minuto após minuto. Observando bem, observando o cenário, o fundo, observando também a falta, a ausência do Mauro no quadrinho do meio, ali no segundo quadrinho. Será que os acontecimentos foram segundo a segundo ou aconteceram em momentos diferentes do dia? Vamos ver se você descobriu? Já fez a anotação no caderno? A resposta correta é a letra A.
não acontece minuto a minuto, acontece em momentos diferentes do dia. No começo, eles estavam em um local. Será que eles estavam na rua, por exemplo? O dia era ensolarado. Percebemos que está claro ao fundo, não é verdade? Podia ser um dia de sol, por isso Maria Joaninha estava tomando um sorvete. Aqui no segundo quadro, percebemos um fundo escuro. Ela não está mais na rua, ela está no ambiente interno, um ambiente fechado. E a TV está ligada. Então, algo aconteceu, ou muita coisa aconteceu, até chegar o momento em que ela volta para casa, não é verdade? E depois, num outro momento, ela sai de novo com o Mauro, provavelmente para ir até um supermercado. Como que eu sei disso? Eu consigo perceber porque eu vejo prateleiras com produtos atrás. E ela está em dúvida em qual produto ela vai levar para limpar o banheiro, não é verdade? Muito bem. E agora? O que causa o sentimento de perplexidade em Mauro? Vamos observar ali na tira que ele faz uma pergunta. Oi? Esse oi quer dizer que ele não compreendeu. Ele ficou meio confuso, meio perplexo. Como? Como isso acontece? Eu percebo isso também ali no rosto, na expressão do personagem. Ele está com uma cara de... Não é verdade? Eu quero saber o que causa esse sentimento no Mauro. Será que é a letra A, conhecer um novo picolé de fruta, algo novo? Ele poderia não conhecer esse sabor. Ou pela expressão que Maria Joaninha, utiliza, naturalmente artificializado. Qual dos dois será que provocou essa perplexidade, essa expressão no Mauro? Será que é a letra A ou a letra B? Coloca aí rapidinho no seu caderno. Já fez? Só precisa marcar a letra. Vamos analisar? O que causa essa perplexidade, esse sentimento de confusão no Mauro é o fato da Maria Joana utilizar a expressão naturalmente artificializado. Por que será que isso deixa o Mauro perplexo? Vamos conhecer. Eu tenho na tirinha a expressão naturalmente artificializado. Mas o que quer dizer naturalmente artificializado? Vamos conhecer o significado das duas palavras? Então está lá na tirinha, a expressão da Maria Joana. No dicionário nós temos natural e artificial. Vamos ver e descobrir os significados. Natural, que se refere ou pertence à natureza. E artificial, que é produzido não pela natureza, mas por uma técnica. Postiço, flores artificiais. Ou seja, algo que não foi criado naturalmente, que não pertence a algo natural, mas foi produzido provavelmente pelo ser humano. E aí é interessante também, observe aí no cantinho da tela, o professor vai destacar. Está escrito ali, lá em natural também quer dizer que é algo sem agrotóxicos, nem ingredientes artificiais, orgânico. Então, se nós pensarmos natural e artificial são coisas opostas. Será que alguma coisa pode ser naturalmente artificial? Eu acredito que não. Talvez isso provocou no Mauro essa perplexidade, esse espanto, quando ele falou, oi? Não é verdade? Vamos conhecer mais sobre a tirinha? Agora no segundo quadro, a fala de Maria Joana demonstra que, observe que ela fala ali no quadro o seguinte, tem um forno autolimpante, uma geladeira autodescongelante e uma televisão entediante. Esses produtos que ela está comentando ali, esse comentário que ela faz sobre esses eletrodomésticos quer dizer o quê? Letra A. Ela desconsidera as funções dos eletrodomésticos e se aborrece com a TV. Ou letra B. Ela é influenciada pelas propagandas e por isso compra muitos produtos. Observe bem ali a fala da Maria Joana. O que será que ela está fazendo quando ela atribui aquelas características para os produtos? Será que ela está desconsiderando as funções dos eletrodomésticos e se aborrece com a TV? Ou será que ela está sendo influenciada por alguma propaganda? Já anotou letra A ou B aí no caderno? Agora nós vamos conhecer a resposta. O que será que a Joaninha demonstra? Será que ela demonstra desconsiderar as funções dos eletrodomésticos? Ou ela está sendo influenciada pelas propagandas e por isso compra muitos produtos? Vamos descobrir? A resposta correta era a letra B.
Mas por que será que ela está sendo influenciada? Perceba a narração ali na TV. Assista hoje novos comerciais e antigos programas. A TV nos mostra que por mais que a TV esteja entediando ou aborrecendo Maria Joaninha, ela continua influenciando com que o consumidor continue comprando devido às suas características. Precisamos mesmo de um forno autolimpante? De uma geladeira autodescongelante? Então ela está sendo influenciada. Vamos lá? Próxima pergunta. Quando Maria Joana dá a qualidade de entediante à TV, significa que... Letra A. Ela está cansada de ver sempre as mesmas coisas na TV? Ou letra B. Ela gosta de assistir TV, pois traz sempre muitas novidades. Agora eu quero que você pense, eu vou dar um tempinho. Agora vamos ver se você acertou. Vamos retomar antes a leitura deste quadro? Ela diz o seguinte: tem um forno autolimpante, uma geladeira autodescongelante e uma televisão entediante. Aí o narrador da TV diz: assista hoje novos comerciais e antigos programas. Será que a resposta correta é a letra A ou a letra B? Maria Joana dá qualidade de entediante à TV porque ela está cansada de sempre ver as mesmas coisas na TV. Ali mesmo diz, né? Os programas são antigos, o que muda é só o comercial. Agora uma outra análise. Na fala do narrador da TV, ele menciona programas e comerciais. Qual a crítica presente neste quadro? Letra A. A programação de TV traz novidades constantes, o que atrai o público, possibilitando que assistam toda a programação com interesse. Ou letra B. A programação da TV consiste na repetição de programas e no consumismo, por meio de propagandas televisivas, o que torna a programação desinteressante. Então eu quero saber qual que é a crítica. Perceba na fala do narrador da TV. Ele diz o seguinte: novos comerciais e antigos programas. Pensa aí para responder e eu já volto. Agora vamos corrigir para descobrir qual que é a crítica presente neste segundo quadrinho. Vamos lá? A crítica está aqui na letra B. A programação de TV consiste na repetição de programas e no consumismo por meio de propagandas televisivas, o que torna a programação desinteressante, quando ele diz ali, né, novos comerciais e antigos programas.
Aí eu quero trazer para você uma outra reflexão. Você conhece o significado das palavras destacadas na fala de Maria Joaninha? Olha ali o que ela disse: autolimpante e autodescongelante. Vamos conhecer o que essas palavras significam. Autolimpante é um sistema de manutenção desenvolvido para facilitar o uso de certos eletrodomésticos como forno e liquidificador. Essa facilidade de manutenção está no material que se chama esmalte, que reveste a camada de alumínio ou de ferro desses eletrodomésticos. Isso torna a limpeza muito mais simples. Por isso que eles são autolimpantes. E autodescongelante? É um sistema de refrigeração avançado, controlado eletronicamente, e é caracterizado pela sua capacidade de refrigeração sem produção de gelo. E olha que interessante, ele é autodescongelante porque não produz gelo. As geladeiras antigas, elas produziam muito gelo. Então, no dia de fazer a limpeza desses eletrodomésticos, como as geladeiras, era necessário desligar e deixar o dia inteiro para que elas pudessem descongelar o gelo. Interessante, né? Mas as duas palavras têm algo em comum. O início, onde diz auto. O que significa auto? Acompanhe a leitura aí comigo na tela da TV. Auto é uma palavra de origem grega ou um elemento composicional que permite designar aquilo que é próprio ou que funciona por si mesmo. Interessante, não é? Agora, vamos analisar algumas palavras utilizando esse elemento composicional, a palavra auto, ok? Que serve para designar aquilo que é próprio ou que funciona por si mesmo. Então vamos lá. Você provavelmente conhece a palavra controle. Controle. Controle pode ser um controle de TV, um controle de computador, né? Pode ser uma atitude, quando você se controla e reflete para não fazer nada errado, por exemplo, não é? E quando eu coloco o elemento composicional auto na frente? Autocontrole. Autocontrole é aquilo que a gente faz pensando em nós mesmos. Então, por exemplo, no momento de fúria ou de raiva, eu preciso ter autocontrole para me acalmar. Então, é algo que a palavra, o sentido da palavra controle se vira para mim mesmo, ok? Avaliação. O que é avaliação? É quando você reflete sobre algo que foi feito. Pode ser uma avaliação escolar. Será que você compreendeu o conteúdo? Então é feita uma avaliação para verificar se houve aprendizagem. Pode ser uma avaliação de atitudes. Será que conversando com alguém essa pessoa consegue avaliar essa sua atitude, se foi legal, se não foi, se precisa mudar, né? Então, avaliação no sentido de refletir. Quando eu coloco a palavra auto na frente, aí eu troco. Não é a outra pessoa que vai te avaliar. Você avalia a si mesmo. Lembra? É para designar aquilo que é próprio ou funciona por si mesmo. Então, a avaliação agora quem faz de mim sou eu mesmo. Ok? E biografia? Você conhece biografia? Biografia é um gênero textual que é utilizado para descrever a vida de alguém. Mas quando eu coloco o elemento composicional auto na frente. Autobiografia é quando eu escrevo uma biografia de mim mesmo. Eu digo como é a minha vida, como foram os meus feitos, por exemplo. Vamos lá. Sustentável. O que é ser sustentável? O que é sustentar? Sustentar pode ser se virar, conseguir viver sozinho, sem ajuda de ninguém, né? Quando eu coloco autossustentar, isso se vira para mim mesmo. Sustentar pode ser quando eu sustento alguém. Autossustentar é quando eu mesmo cuido da minha sobrevivência. Ok? E retrato. Retrato é a imagem de alguém. Eu posso, por exemplo, com a minha câmera, tirar a foto do meu pai, da minha mãe, de uma amiga, não é verdade? Mas e quando eu faço um autorretrato?
Quando eu faço um autorretrato, eu estou tirando uma foto com a minha câmera de mim mesmo. Eu posso estar fazendo uma selfie, por exemplo. Interessante, não é? Então, toda vez que eu coloco o elemento composicional auto na frente, quer dizer que tudo isso se vira para si mesmo, ok? Ele dá essa ideia de que funciona por si só. Tudo bem? Agora, vamos fazer uma atividade utilizando as palavras que nós aprendemos hoje, ok? Eu quero saber como ficariam as frases abaixo se eu encaixasse as palavras que acabamos de aprender. Olha o primeiro exemplo. Escrevi um texto que fala sobre mim. Um texto que fala sobre mim é um autocontrole? É uma autoavaliação? É uma autobiografia? É autossustentável? Ou é autorretrato? Vamos ver como é que ficou a frase? Escrevi uma autobiografia. Nas demais frases, você vai fazer desta forma. Então, já utilizei autobiografia, sobraram autocontrole, autoavaliação, autossustentável e autorretrato. Vamos conhecer as frases? Minha mãe fez um desenho de si mesma. Preciso parar e refletir sobre minhas atitudes. Maria Joana tem seus próprios meios de se sustentar. E meu amigo, mesmo nervoso, se controlou. Agora eu quero que você reescreva as frases, não precisa copiar as frases que estão na tela. Somente produza as novas utilizando as palavrinhas da nossa lista. Eu vou dar um tempinho para você.
Vamos ver como ficaram as frases? Veja se está parecida com a minha, ok? Minha mãe fez um desenho de si mesma. Minha mãe fez um autorretrato. Autorretrato com 2 R's, para dar o sentido de R, ok? Autorretrato. Preciso parar e refletir sobre minhas atitudes. Preciso parar e fazer uma autoavaliação. Maria Joana tem seus próprios meios de se sustentar. Maria Joana é autossustentável, com 2 S também para dar o som de S, ok? Meu amigo, mesmo nervoso, se controlou. Meu amigo, mesmo nervoso, teve autocontrole. Você acertou? Tenho certeza que sim. Vamos continuar. Observe ainda o segundo quadrinho. Diz ali, tem um forno autolimpante, uma geladeira autodescongelante e uma televisão entediante. Vamos ver o que significa entediante? No dicionário, entediante é um adjetivo que ocasiona ou provoca o tédio. Observe ali entre os sinais de maior e menor. Espetáculo entediante. Quer dizer que a pessoa que estava assistindo o espetáculo estava sentindo tédio. Mas o que é tédio, professor? Vamos ver? Tédio é um sentimento de aborrecimento, ou nojo, ou desgosto. Mas analisando o que Maria Joaninha estava sentindo naquele momento, será que era aborrecimento? Será que era nojo? Ela estava enojada com alguma coisa que estava vendo? Ou será que era desgosto? Vamos relacionar? Era aborrecimento. Principalmente quando diz que os comerciais são novos, mas os programas ainda são os mesmos, são aqueles antigos. Então ela está aborrecida. Aí eu pergunto para vocês, que outras palavras poderiam substituir o sentimento de tédio exprimido por Maria Joaninha ao ver a TV? Será que pode ser entusiasmo, desinteresse, distração, chateação ou desprazer? Vou ler novamente e você vai respondendo. Será que ela se sentiu entusiasmada com alguma coisa que estava vendo na TV? Será que ela estava sentindo desinteresse? Não estava ligando para o que estava vendo na TV? Será que ela estava distraída? Era distração? Observe a imagem de Maria Joaninha também, não só as falas, ok? Será que ela estava chateada? Poderia ser. Será que ela estava sentindo desprazer? Não era nada bom assistir aquilo? Observe o que eu marquei. Eu marquei desinteresse, elas não estavam interessadas, até porque os programas são antigos, não tem nada de novo na TV a não ser as propagandas. Desprazer, né, ela não estava se sentindo bem assistindo aquilo. E chateação, né, querendo talvez assistir alguma coisa nova, e sempre os mesmos programas. Vamos observar bem a palavra entediante. Olha que interessante, a palavra entediante é tédio com uma terminação A-N-T-E. Isso também é um elemento composicional. Ele é um sufixo. Por que é um sufixo? Porque ele está no final da palavra tédio para criar uma nova palavra. Pensando sobre isso, esse elemento aqui, o alto, também é uma palavra que veio para dar um novo sentido, mas ela está antes da palavra original. Então ele é um prefixo. Isso é um prefixo, isso é um sufixo porque vem depois. Vou dar para vocês um exemplo. Olha a palavra brilho. Brilho é aquele que brilha, que tem brilho, né? Se eu coloco esse elemento composicional aqui, ó, ante, como é que fica? Brilhante. Eu estou atribuindo um sentido de força para aquela característica. Brilha muito, né? Ele é brilhante, ok? Agora, pensando nesse exemplo que eu dei, eu quero formar novas palavras. Eu sei que o que provoca tédio é entediante. E o que irrita é o quê? E quem tolera é o quê? Quem viaja? Aquele que pensa e aquilo que brilha. Eu já dei essa resposta. Vamos lá? Anote no seu caderno somente a nova composição de palavras, ok? Um tempinho para você.
Agora, vamos descobrir se você acertou as palavras. O que irrita é irritante. Quem tolera é tolerante. Quem viaja é viajante. Aquele que pensa é pensante. E aquilo que brilha é brilhante. Todas as palavras, então, receberam o elemento composicional ante, lá no final, ok? Formamos novas palavras. Faltou um quadrinho para a gente analisar. Observe a palavra destacada. A palavra explodi-lo. A quem se refere a palavra lo? Que palavra ele está substituindo? Vamos ver? Será que é o produto? Ou será que é o banheiro? Quando Mauro pergunta, depende. É para limpar o banheiro ou explodi-lo? Anota aí no caderno, A ou B. O lo se refere a explodir o quê? Será que é o produto que ela vai explodir? Ou será que ele está com dúvida se vai explodir o banheiro? Vamos ver se você marcou a letra correta? Se você marcou B, você acertou. Ele quer saber se os produtos servem para limpar o banheiro ou explodir o banheiro. O lo é um pronome que vem para impedir a repetição da palavra banheiro. Interessante, não é? Mas trabalhamos várias tirinhas até o momento. Vamos relembrar o que essas tirinhas têm de características? Acompanhe a leitura aí na tela. São produzidas por meio de uma sequência de quadros. Apresentam personagens, cenário, tema. Aliam um texto verbal, que são os escritos, ao não verbal, os desenhos, as cores, cenários, formas. Utilizam balões para mostrar a comunicação dos personagens, falas, pensamentos, gritos, cochicho. Podem trazer humor ou críticas sociais. Utilizam-se da quebra de expectativa, efeito de humor ou ironia. E agora, vamos comparar essas tirinhas. Para comparar as tirinhas, nós precisamos relembrar delas. Vamos ler novamente? A primeira trabalhada foi dos Migonautas. O que ela diz? O que você quer de mim, vindo assim do passado? Bem, eu vim da máquina do tempo. Para mim, ainda foi ontem que a gente andava junto, cara. Se eu bem me recordo, você vivia me fazendo bullying. É mesmo.
Mas sabe como dizem? Isso ficou no passado. A próxima tirinha era do Armandinho. Não jogue casca aí. Precisamos separar o lixo. O meio ambiente depende da gente. Cascas são na letra C. Vocês separam o lixo assim na escola? Eu estou evoluindo o conceito. E hoje conhecemos essa tira dos bichinhos de jardim. Mundo doido. Conhece o novo picolé de fruta naturalmente artificializado? Oi? Tem um forno autolimpante, uma geladeira autodescongelante e uma televisão entediante. Assista hoje novos comerciais e antigos programas. Levo o Super Oxy Power ou Maxi Mega Power Total? Depende. É para limpar o banheiro ou para explodi-lo? Agora que nós retomamos a leitura das 3 tiras, nós vamos comparar. Vamos retomar o meu quadro aqui, ó. Eu tenho as tiras dos Migonautas, do Armandinho e dos bichinhos de jardim. E embaixo eu tenho algumas informações sobre eles. Vamos conhecer. Nos Migonautas, os personagens são 2 ursos espaciais. No Armandinho, é o pai e o seu filho questionador. Lá nos bichinhos de jardim, nós temos animais de jardim. E o local, o ambiente, o espaço onde acontecem essas tirinhas? Os Migonautas é uma nave espacial. Lá no Armandinho é a casa. E lá nos bichinhos de jardim é o próprio jardim, não é? E as linguagens utilizadas? Nós temos linguagem verbal e não verbal. Nas 3 tirinhas nós temos isso. Nós temos aqui, ó, Os Migonautas foi escrito em uma sequência de 4 quadros. Temos aqui. No Armandinho e no Bichinhos de Jardim, os 2 com uma sequência de 3 quadros. E onde que nós encontramos esses textos? Em sites de internet, jornais, revistas e outros, né, impressos. Isso acontece nos 3. Então aqui eu pude comparar os 3, ok? E agora chegou o horário do nosso Mural do Cartunista. E no Mural do Cartunista de hoje, 3 dicas para fazer a sua primeira tirinha. Número 1, elaborar um tema, o assunto da sua tirinha. Número 2, desenvolver o texto que será o roteiro da tirinha. Você pode fazer um esboço de como o texto vai ficar no espaço dos quadrinhos. E número 3 é a etapa do desenho. Fazer os personagens, os cenários, os elementos que ajudam a contar a história. Vamos colocar isso no nosso mural? Agora o nosso mural está completo. Vamos ver como ele ficou? Observe como o nosso mural ficou bonito. Ele tem todas as dicas para que você construa cenários, personagens, objetos, coisas que vão contar uma história. Nós temos muita anotação interessante. Vocês fizeram um pouquinho a cada dia, a cada aula. Agora vocês podem decorar essas dicas e depois podem montar o mural. Pode ser numa folha maior, numa caixa de papelão, ok? E agora é hora da nossa leitura. Acompanhe comigo. A tirinha de hoje se chama Entrega e diz o seguinte: totalmente entregue à indignação. Aquela revolta passiva, inútil e paralisante. Me orgulho de estar aqui caída? Não. Para todos os efeitos, finjo que é alongamento de lombar. Gostaram dessa tirinha? Muito legal, não é? Chegamos ao final de mais uma sequência. Com vocês eu deixo todo o meu amor, todo o meu apoio. Continue se cuidando e seja gentil sempre. Até logo!